Ótimo dia para todos vocês no Café Cast está no ar. Eu quero saber, já está aí com seu cafezinho, sua xícara? Então se prepare, porque hoje o assunto vai fluir e de uma forma que eu tenho certeza que é interesse de muita gente. Nós vamos falar hoje sobre construção civil. Me fala, a sua casa está precisando de um upgrade? Você quer construir, quer reformar? Você está interessado nesse assunto? Então senta que hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu estou aqui com o Caio César, ele que é um dos proprietários da On Construtora, e nós vamos bater um papo sobre esse universo que não para de crescer, né, Caio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita. Realmente, a construção civil está muito em alta, vem crescendo ano a ano. Mesmo com crises, com pandemia, ela continuou crescendo. E 2024 começou com o pé direito. Está sendo um ano excelente já, com muitas obras. Que delícia! E Caio, você tem um diferencial. Vamos começar contando um pouquinho da sua história. Desde quando você trabalha com a construção civil? Como que foi isso? Foi uma paixão? Como que foi? Eu trabalho na construção civil desde 2019. Hum, Eu sou engenheiro de produção de formação, fiz toda a minha carreira na indústria, trabalhei em algumas multinacionais da aviação e da indústria automobilística, mas mesmo das indústrias eu acabei cuidando de obras, né? E aí, em é, 2019, eu tinha um sonho de empreender. E aí eu vim para a construção civil e abri a construtora. que legal. E o Grupo On ele foi formado numa fusão. Eu tenho mais dois sócios, né? O Julian Sten e o Luiz Pérez. E a gente formou o Grupo AWN, o Grupo On, há 2 anos. E qual que era o principal objetivo? Quando vocês foram formar esse grupo, o que vocês tinham em mente? Trazer o que para nós aqui do outro lado? A gente sempre quis trazer inovação, trazer uma obra mais rápida, mais limpa, mais eficiente, mais sustentável. E aí a gente trouxe dois sistemas construtivos que são inovadores, né? Que eles já existem há Uhum, muito tempo no mundo, sim, mas que no Brasil tem se falado mais nos últimos 10 anos. Um certo. deles é o sistema ICF, Hum. que ele é formado por formas de isopor, né, de EPS. Gente, olha que negócio sensacional. Como é que você pensa uma construção civil com formas de isopor? Ah, continua. Exatamente. Então, são formas de isopor e a gente arma o aço em eixo de concreto. Então, nós temos uma estrutura de concreto armado e as formas de isopor ficam na parede, trazendo isolamento térmico e acústico. Então, nós temos Preparo uma tudo. construção rápida, limpa, sustentável e ainda por cima térmico e acústico. E onde que isso, tipo, tinha mais fluência para vocês irem buscar essa inspiração? Qual era o país que isso acontecia com mais frequência? Sim, o sistema ele surgiu no Canadá, na década de 60. Eu vi fora do país também, numa das viagens que eu fiz para os Estados Unidos. E aí no Brasil teve uma empresa que começou a produzir as formas aqui. Ah, E aí a gente entrou em contato e comprou a licença aqui para a cidade, gente, mas década de 60, cara, é muito tempo atrás. muito É tempo algo atrás. muito inovador para a gente pensar que na década de 60 já pensavam nisso. Que sensacional! Já e tem já muito usado no mundo inteiro, né? Desde então. E a outra inovação que vocês A trouxeram? outra é o steel frame, Que é? que é um sistema construtivo onde as paredes são feitas de aço. Então, Ah, elas são feitas todas na indústria, os materiais são industrializados e a gente faz toda a montagem no canteiro de obras. Então, é uma obra assim muito eficiente também, muito rápida. As paredes já vêm nas medidas corretas. uhum, Os materiais são todos de muita qualidade, né, controlados na indústria. certo. E a gente também tem isolamento térmico e acústico. Então, a gente tem uma obra muito rápida, ela é feita em metade do tempo da alvenaria. Vocês estão Então, é gostando, né? impressionante, é muito rápido mesmo. Ela é muito limpa, né, não tem desperdício. Então ela não tem custo com retirada de entulho, não tem que jogar nada fora, né? Aham, Então quando a gente pensa em custo e pensa na sustentabilidade, a gente não tem desperdício de material. Além disso, a sensacional. gente economiza muita água na obra, a gente usa muito pouca água e muito pouca energia. Gente, olha que incrível. Então, a gente pensa assim, por exemplo, a casa da minha mãe, algumas casas de família que a gente pensa em reformar, a gente pensa umas 150 vezes antes. E o principal motivo é esse. Ai, não, pelo amor de Deus, vai bagunçar tudo, vai sujar tudo, aquela loucura, aquele monte de gente. E a hora que você fala de uma obra limpa, é sensacional. Sensacional. Muita gente não constrói Eu, por conta do por que tempo. você comprou a casa pronta? Porque eu não tenho a menor paciência para acompanhar uma obra, para ficar pensando em um monte de coisa. Exatamente. Então, para esses casos, né, a obra ela é muito rápida, muito limpa. E nós fazemos todo o gerenciamento, né? E aí vocês fazem não só obras
de casas, mas também obras comerciais. Obras Isso serve para comerciais qualquer também, coisa. Barracão, pavilhão, indústria, tudo? tudo. Que A gente demais, hoje está cara. com o Hospital de Olhos em andamento. A gente também vai fazer uma ampliação de uma fábrica com 3 pavimentos. Tem diversas obras comerciais que estão em andamento. E Legal. para a obra comercial é muito bom até pensando no retorno do investimento, né? Uhum. Porque como nós reduzimos O cerca de custo. 50% do tempo da obra e o valor é muito competitivo, então A você pessoa pode começa a ganhar mais cedo. ganhar mais cedo, né? Então teve até o exemplo do McDonald's que foi feito em Curitiba, de uma empresa de lá, que ele foi feito em 45 dias numa loja. Então você imagina o tamanho do retorno que teve em fazendo steel frame essa loja do McDonald's. Com certeza. E hoje, se a gente for pensar, não só nessa questão que você disse, que realmente é um problema para todo mundo, que é a questão da sujeira, é a questão de ser sustentável, que hoje nós estamos preocupados com isso, né? A gente não sabe Muito. por quanto tempo mais o nosso planeta vai aguentar, mas tem essa questão que, para mim, ela é muito útil, que é a questão da acústica e do isolamento. Por quê? Hoje em dia a gente não tem muito mais paciência para algumas coisas que antigamente a gente tolerava com maior tranquilidade, Sim, né? E essa questão do isolamento acústico, ela tem isolamento térmico também? Desculpa. isolamento térmico também. E do isolamento térmico, porque querendo ou não, nosso clima tá muito louco, tá uma coisa que a gente não sabe, né? Estamos aqui gravando, juro, gente, que ontem tava um calor de, sei lá, 40 graus e hoje tá uma temperatura super amena, tipo os 26, 27 graus, previsão de chuva. Então a gente não sabe o que vem por aí. Então vocês pegaram todas as dores desse mercado em atenção. E Isso, trouxemos soluções, né? Então, que o isolamento demais. acústico e o térmico, ele já é natural do sistema. Então, a gente já faz esse isolamento. Então, você não tem que investir mais para conseguir um isolamento Porque térmico numa acústico. obra comum é um absurdo de mais caro se Muito você caro. quiser ter um isolamento acústico, né? O térmico Exatamente. nem se fala. Então, a gente já proporciona isso na construção, durante a construção, né? E tem várias vantagens, né? Então, pensando no isolamento térmico, ela não deixa o calor passar para a parede na parte interna da casa, como na alvenaria. Sim, E quando você liga o ar-condicionado, não ele fica, conserva a melhor temperatura. exato, não Então fica você saindo, né? economiza energia e o ambiente ele fica A uma gente já tô temperatura mais querendo construir agradável. uma casa. Esse papo aqui vai sair caro, Caio. Gente, Vamos é construir, muito legal. vamos construir sim. É muito legal mesmo. E você acha que com a pandemia, a construção civil ela já estava em alta, mas Sim, acredito eu, me corrige, que a pandemia ela deu um upgrade nisso, porque a gente passou a estar mais em casa, a olhar mais para nossa casa. Eu lembro que teve uma época minha da pandemia que eu me tornei a louca da faxina, e olha que eu detesto fazer faxina, mas porque a gente acabava ficando muito tempo em casa, e aí sim. você tá lá e olha uma parede, olha um negócio e fala, meu Deus do céu, e muita gente começou a mexer nos seus imóveis por conta da pandemia. E vocês sentiram essa crescente? Sim, nós sentimos, né? Apesar de ter tido uma alta no valor dos materiais de construção durante a pandemia, Sim. teve uma alta na demanda também, porque todo mundo começou a ficar mais em casa e sentiu necessidade de ter mais conforto, né? Uma parte das pessoas começou a trabalhar em casa também, então precisou ter um escritório, Exato, os filhos muita começaram a gente, estudar um né? pouco mais em casa, é, teve a necessidade de ter um espaço gourmet também um pouco mais agradável. Para poder curtir mais a casa, que era algo que a gente não estava fazendo antes da Exatamente. pandemia. Muita gente voltou para Araraquara de outras cidades por conta do home office também, então acabou tendo um aumento na demanda das casas, né? Sim. E também ampliações, reformas e ampliações que a gente também faz. Isso era uma pergunta. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa lá, ela está construída bonitinha, mas, pô, vou ter um outro filho, quero fazer mais um quarto. Vocês conseguem, mesmo que a obra primeira seja de alvenaria, vocês conseguem fazer a reforma ou ampliação com os materiais novos? Sim. Então a gente consegue fazer na Ó, alvenaria, mas é muito mais viável fazer com os outros eu materiais. tô apaixonada, Muito gente. Já mais tô querendo rápido. criar os cômodos extra lá no terreno, já tô querendo. Gente, é muito legal isso. Muito bom, muito prático. E nós estamos executando nesse momento E obras aqui na assim. região, quem trabalha da mesma forma que vocês? Ninguém. Vocês são. Ninguém, só a gente. Ah, gente, que demais! Thalita, e tem mais um ponto também que a gente registra toda a obra por um aplicativo. Então a gente bate as fotos da obra e Ah, quase todo dia a gente faz as postagens das fotos da obra no aplicativo. Então o cliente consegue acompanhar a distância. Eu tive uma cliente que durante a obra estava na Suécia
E a gente fez toda a gestão da obra dela, toda a execução, e ela acompanhava pelo aplicativo. Gente, que E no demais! final da obra a gente faz um book e entrega para o cliente com todo o registro da obra. Além de tudo, vira um momento ali para ser guardado. Que Exatamente. demais, Tem todas Caio. as informações que precisa para uma manutenção no futuro, enfim. Você sabe como a casa foi construída e sabe que foi bem construída ou bem reformada, né? E a empresa de vocês, ela dá conta de ter quantas obras ao mesmo tempo, Olha, a gente atualmente? consegue. Hoje a gente tem 16 obras em andamento, mas nós Cara, é conseguimos obra, hein? fazer em torno de 40 obras ao mesmo tempo. Gente, Aí entra a nossa gestão, o nosso planejamento, né? A gente tem especialistas em cada etapa da obra e a gente consegue fazer todo o planejamento e mobilização. legal. E onde o pessoal te acha? Como o pessoal faz para saber mais sobre esses métodos inovadores? Principalmente pelo nosso Instagram, @grupo_OWN, né? Nosso escritório matriz é aqui em Araraquara, fica aqui na Ponte. Aham. A gente também tem um escritório em São Carlos e a gente consegue atender Araraquara, São Carlos, Matão, Ribeirão Preto e Piracicaba a gente tem obra em andamento lá também. Legal. E Caio, por exemplo, o pessoal que está aí assistindo deve estar que nem eu, né? Porque minha cabeça está e com certeza eles também estão assim. Me fala uma coisa, qual seria uma dica para uma pessoa que está na dúvida de como construir? Você já deu inúmeros benefícios, mas eu sei que na hora que você está com o cliente, ele tem algumas resistências, porque não é comum ainda, né? Não é algo Sim. que a gente vê em qualquer lugar. Qual é a principal resistência que você encontra no mercado hoje e qual é a dica que você dá para essa pessoa procurar vocês e entenderem um pouco mais sobre esses métodos inovadores? Sim, a primeira desconfiança que todo mundo tem, que é natural, né? Até a gente, antes de conhecer o sistema, também tinha, é se a construção ela é resistente Ai, foi a primeira ou coisa que veio não. na minha cabeça. Será que vai cair, gente? Pelo amor de Será que Deus. vai cair? Será que eu vou dar um soco e vai derrubar a parede? Exato. Quanto tempo vai durar? Como que é a manutenção, né, dessa Sim. construção? E eu acho bom porque a resposta é muito boa também para isso. O steel frame, por exemplo, ele é feito de paredes de aço galvanizado, com cobertura de zinco. Então ele não enferruja, ele tem uma resistência altíssima à corrosão. Tá. A estrutura dele suporta abalo sísmico. Então se tiver um terremoto, cai primeiro uma casa de alvenaria. A do steel frame ela não cai, ela trabalha, a estrutura fica flexível, mas não cai. Então, na Ásia, tem muitas construções em steel frame que suportam, né, Por conta dos terremotos. por conta dos terremotos. Então, a resistência estrutural é muito boa, é uma construção mais leve, então ela tem menos patologias, né? Tá. As paredes são resistentes, os materiais são todos de muita qualidade, eles vêm de indústrias, né, de multinacionais. Tá. Então, tudo que é feito na obra tem muita qualidade e Legal. tem controle de tudo, né? Então, a areia, às vezes, você não controla a qualidade, né? Mas os materiais que tem nessas construções você controla. Legal. Então, se o pessoal tem dúvida, nos procura, a gente explica todos os detalhes de como é os sistemas construtivos. A gente tem obras em andamento, então a gente vai até a obra, mostra para vocês, explica na prática. Então, vocês conseguem ter a sensação de estar dentro de uma casa no steel frame no ICF, conseguem sentir os materiais, a parede, o conforto térmico, o conforto acústico, né? E ver que é uma construção muito robusta e o processo da construção é muito mais eficiente. Tá, você falou bastante da steel frame. E a outra que é? Outra é o ICF. O ICF, a resistência, como que é? Porque quando você pensa em placas de isopor, não tem como você não pensar em fragilidade, né? Porque na Sim, nossa cabeça vem aquele isopor que você faz assim e ele racha. Como é que é a durabilidade dessas obras? do ICF é muito resistente, é cerca de 20 vezes mais resistente do que a alvenaria. Porque as paredes elas são de concreto armado. Você tem a forma de isopor, mas dentro vai o aço e o concreto. Então, se a gente descascar o Ah, isopor, a gente ali tem tá uma parede bem de concreto, forte. é uma grade de Entendi, concreto. entendi. Então, é extremamente resistente. O isopor ali, ele tá mais para fazer o isolamento mesmo. Exatamente. Ele torna a obra mais fácil de montar as paredes, porque é um Lego, Aham. e ela fica lá para trazer o isolamento térmico e acústico e também para proteção contra umidade. Uma construção em ICF, ela não recebe umidade porque o isopor não absorve umidade. Então, se a água bater ali, ela volta. Tá falando para mim que infiltração? Não tem. Gente, é sério esse bilhete? E Muito por que sério. as pessoas ainda têm tanta resistência? É só por esse medo ou porque é falta de conhecimento? Falta de conhecimento, Thalita. Não é Porque cultural a ainda. gente está tendo uma aceitação hoje muito boa, tá? 70% das obras que a gente tem fechado no último ano, ou elas são no ICF ou no steel frame. Aham. Então a gente tem fechado mais obras nesses sistemas Ah, do porque que na quem alvenaria. conhece e fecha de alvenaria,
entendeu, né? Porque não faz sentido. A Exatamente. obra de alvenaria, ela deixa de fazer sentido quando você começa a entender todos os benefícios dessas outras opções. Exatamente. A construção de alvenaria ela continua sendo boa, mas todo o processo de construção, né, o pós-obra também, no ICF, no Steel, acaba sendo uma Eu experiência muito acho que um melhor, dos né? maiores problemas da alvenaria, além da questão de limpeza, que realmente é uma coisa muito chata, é o desperdício, É um desperdício. né? Assim, eu sei porque a gente passou por obras recentes e o tanto de desperdício, porque a gente, como você diz, a gente não consegue ter controle do material. Então vem sempre aquela, preciso de mais, e você não sabe nem para onde está indo aquilo. É muito difícil ter uma gestão ali, porque vamos dizer assim, pessoas leigas, é claro que arquitetos, construtores entendem, mas, por exemplo, tô fazendo uma obra sozinha na minha casa, sem acompanhamento, só com o pedreiro. Gente, você vai fazer 5 obras ali, fácil, né? Falando de Sim, custo financeiro. Então, quando exatamente. você traz essa opção de gestão, é importante, porque você vai acabar fazendo uma obra dentro do valor que você tem disponível, né? E acontece muito isso. Eu quero uma reforma, Sim, mas eu tenho 100 mil. E aí dá para fazer? Dá. Aí você começa uma obra de alvenaria, não dá, vai gastar 200. E na sua, com certeza ele vai estar ali certinho, porque ele vem tudo pronto. sim. A Eu precisão do amei orçamento isso. é fantástica, porque a gente, para fazer um orçamento, a gente modela em um software específico toda a construção em 3D. A partir disso, a gente tira Uhum. todos os quantitativos e aí calcula os materiais. E como esses materiais são industrializados, a gente já tem a quantidade exata que vai e os valores. Então, a variação é mínima. A fidelidade do orçamento é muito maior. Essa é uma das grandes vantagens também. E é uma despreocupação, né, Caio? Uma Porque despreocupação. eu acho que a grande preocupação de quando você começa uma obra é fugir do seu orçamento. Então, muitas vezes tem até aquele meme na internet que gente, eu acho sensacional aqueles memes que criam o cara chegando na obra, no começo da obra com uma Ferrari, e no fim da obra ele tá com o Fusca. Tipo assim, cara, foi tudo. Foi a Ferrari, foi o que eu tinha no banco e a obra não acaba. Não Então, acaba. assim, é muito isso. Essa gestão financeira é sensacional. Falar, cara, você vai gastar 100, é 100, acabou. Não vai gastar 150 ou 200 por um desperdício, né? Exatamente. Eu vou construir. Eu imagino vocês aí em casa. Deve ter gente. Fala de novo os nomes pra gente guardar: Steel Frame e ICF. ICF. Agora eu não esqueço Exatamente. mais. Sensacional. E alguma dica agora pro pessoal ir te procurar? Dá aquela, sabe, aquela que você fala: não, agora eu vou vender o meu peixe com categoria. Por favor. Exatamente. Pessoal, a gente já tem um projeto arquitetônico, nos procura, a gente faz um orçamento com bastante precisão. Durante a obra, tem engenheiro todo dia na obra acompanhando, tem todo o gerenciamento dos materiais, a obra é registrada em aplicativo, a gente dá garantia de tudo e um serviço com muito planejamento e muito profissionalismo. Quem ainda não tem também um projeto, está na dúvida se constrói, se compra pronta, não sabe por onde começar, pode nos procurar também que a gente auxilia em tudo. Ajuda a escolher o lote, direciona para um projeto arquitetônico bacana, de acordo com o que vocês desejam, e a partir daí faz todos os orçamentos, ajuda também no financiamento, né? A gente tem muita expertise com obras financiadas também, Que a gente legal. ajuda a avaliar o crédito, faz todas as planilhas da caixa, enfim, a gente consegue dar o suporte do início ao fim. Então, nos procure sem compromisso, a gente vai fazer um atendimento bacana, vai entender o que vocês precisam e com certeza a gente vai trazer uma solução para cada um. Gente, Caio, sensacional. Eu conheço o Caio, gente, porque nós estamos juntos num grupo de networking que chama BNI. Eu sempre ouço você falando, né, da obra ser mais limpa, mais sustentável, mas de verdade eu ainda não tinha a dimensão do que vocês fazem. Então, quero te parabenizar pela iniciativa de Obrigado. você, do seu grupo trazerem isso para o Brasil e estarem fazendo isso se tornar uma cultura. Porque eu acho que muito do que a gente vive hoje, ele está no momento de ser mudado, está no momento daquela chavinha virar. Sim, Então, se a tecnologia está aí, a inovação está aí, as coisas boas estão aí, por que, que a gente reluta tanto em mudar, né? Então, fica a exatamente. dica aí para você, gente, você que está com obra, que está querendo construir, que está querendo planejar, procure eles no sentido de ter opções melhores, né? De ser um Exatamente. pouco mais suave construir, não ser tão doído, doloroso, etc. Caio, muito obrigada pela sua participação. Eu, de verdade, assim, estou admirada. Parabéns mesmo pela iniciativa. E você que está em casa já sabe, né, gente? A nossa mesa está posta. A gente vai continuar batendo um papo aqui. Só que segunda-feira que vem tem mais no CaféCast para você, com mais uma novidade, com mais um assunto, trazendo inspiração para que a sua semana seja cada vez melhor. Obrigada, viu, Eu que Caio? agradeço, Thalita.
Até semana que vem.